Em relação à possibilidade de tchuvá, o Rebbe nos enfatiza e traz dos livros algo interessante, talvez curioso, talvez até paradoxal, que justamente na época do Galut, na época do exílio e diáspora, na ausência do Beit HaMikdash, quando nós temos menos espiritualidade, menos revelação divina, mas por incrível que pareça, mesmo nessa situação, e talvez até justamente em função dessa situação, por causa disso, a nossa possibilidade de tchuvá é ainda maior. E existe uma superioridade na tchuvá que realizamos na época do Galut, na época da diáspora, mais do que aquela que era realizada na época que tínhamos o Beit HaMikdash. Porque inclusive se diz que na época do Beit HaMikdash, nós sabemos até pela lei bíblica, etc., se uma pessoa cometia uma transgressão, então, se haviam leis, se a transgressão foi involuntária ou se ela foi consciente, haviam oferendas que ela tinha que trazer no Beit HaMikdash, mas, por exemplo, se a pessoa cometia determinados tipos de pecados, ou até pecados mais graves, então a tchuvá não era suficiente, ou não era eficaz. Uma pessoa podia dizer, olha, eu fiz isso de mal, mas eu me arrependi, etc. Na época do Beit HaMikdash, enquanto vigorava também o Sinédrio, o tribunal rabínico superior, que julgava de acordo com a Torá, então uma pessoa que era julgada, eventualmente ela era condenada, e lá mesmo não era até a questão de detector de mentiras ou o que for, se a pessoa era julgada e condenada, e mesmo que a pessoa assumia de fato o pecado que cometeu, o erro grave que fez, etc., mas ela dizia, olha, chorando em prantos, a pessoa jurava de pés juntos que está arrependida, está com remorso, está completamente arrependida, nunca mais vai fazer, e sente e lamenta isso tremendamente, e quem sabe a pessoa está sendo de fato sincera. Mas diante do Beit Din, diante do tribunal, se tratando-se de uma transgressão que a Torá prescreve um determinado tipo de punição, então todo pranto, choro, declaração de arrependimento da pessoa, e mesmo que é um arrependimento de fato, isso era ineficaz. Porque se diz, o Beit Din, um ser humano não lê o pensamento ou os sentimentos alheios. Ele não sabe medir e avaliar até que ponto há esse arrependimento, portanto o julgamento era feito em termos práticos, aqui e agora, os fatos e evidências, se há testemunhas de que esse ato aconteceu, provas, evidências, então o ato está caracterizado como algo ruim, suas consequências são tais, sua punição prescrita na Torá é tal, então o Beit Din apenas julgava se o testemunho procede ou se as evidências de fato condenam, e julgava e determinava a pena. E se era uma condenação, era uma condenação. Se a pessoa era condenada, uma punição, um castigo, e não havia como reverter isso. Na época que não temos Beit HaMikdash, quase nos últimos 2000 anos de exílio, de diáspora, etc., e portanto também não temos o Sinédrio ou o tribunal que julga e condena as pessoas que tinham o poder de julgar e condenar de acordo com as penas prescritas na Torá. A gente aguarda e espera a reconstrução do Beit HaMikdash para muito em breve, com a chegada de Mashiach, mas enquanto não temos isso, então o que isso significa? Que a nossa prestação de contas e o nosso julgamento ocorre apenas diante de Deus, não através de tribunais humanos, não através, por mais sábios que fossem os rabinos ou os membros do Sinédrio, ou tzadikim que fossem, mas como nós falamos, seres humanos, eles não leem pensamentos nem sentimentos. Diferente disso é na época do Galut, na época da diáspora, que sem o Beit HaMikdash não temos também o Sinédrio e esses tribunais superiores que têm o poder de julgar e condenar. Então a nossa prestação de contas, o nosso julgamento é apenas diante de Deus. E essa é a vantagem, que Deus conhece exatamente os nossos pensamentos e Ele conhece exatamente os nossos sentimentos. Portanto, quando há um arrependimento genuíno por parte da pessoa, Deus sabe identificar e perceber isso, e portanto Ele também sabe e é capaz de conceder o perdão, como realmente acontece. Então essa é a grandeza da tchuvá, da possibilidade de tchuvá, que existe na nossa época mais do que até na época
do templo. E a tshuva é eficaz mesmo na nossa época em termos práticos, mesmo que a gente não pode trazer as oferendas de expiação que eram trazidas, mas conforme dizem os nossos sábios, sim, é trazido no Midrash, é trazido no Tânia, se a pessoa cometeu um pecado, e às vezes ela até, de acordo com aquele pecado que cometeu, talvez ela fosse passível até de pena capital, Deus nos livre, do mais grave. O que ele deve fazer para viver, sobreviver para a expiação? Então, diz o Midrash, se ele estava acostumado a estudar uma página de Torá todos os dias, que a partir de agora estude 2. Se ele estava habituado a dar tanto de tzedakah, que deu o dobro, e assim por diante. E isso mesmo nos nossos tempos, pode, sem o Beit HaMikdash, sem as oferendas, pode trazer expiação para a pessoa. O Rebbe enfatiza também algo interessante, ele nos diz que desde a época do Alter Rebbe, desde o início da Hassidut, e particularmente desde o início do Chabad, do Tânia, de Rav Shneur Zalman em diante, nós vemos que está enfatizado, explicado e evidenciado nos ensinamentos da Hassidut, com explicações muito profundas e bem abrangentes, o sentido da tshuva, principalmente hoje em dia ou nas últimas gerações. Ou seja, a Hassidut enfatiza o quanto a tshuva não só é possível e viável, mas é plausível para toda e qualquer pessoa, mesmo alguém que eventualmente falhou e tropeçou, cometeu falhas, transgressões, etc., pode ser até das mais graves, mesmo assim essa pessoa não deve desistir, não deve cair em desistência e abandono, não deve entregar os pontos, não deve ficar deprimido e angustiado, não é, ou decepcionado consigo mesmo, etc. Ao contrário, a Hassidut fala, sempre há, enfatiza isso e nos prova isso de todas as formas, sempre há possibilidade de se fazer tshuva e, portanto, a pessoa nunca deve desistir de entregar os pontos, sempre há possibilidade de se regenerar, de resgatar sua alma, sua espiritualidade, de se recuperar daquilo que foi feito, de retificar o passado. Pelo contrário, a Hassidut nos enfatiza de sobremaneira o quanto a pessoa deve se fortalecer espiritualmente, sabendo que lhe é dada toda a chance e oportunidade, ele vai ter todo o apoio divino necessário para não só obter expiação dos seus pecados, mas também para retificar e consertar os seus erros e compensar aquilo que faltou na sua evolução espiritual, aquilo que faltou saber compensar e preencher, e ter certeza absoluta de que Deus aceitará a sua tshuva. Então essa é uma temática recorrente nas obras hassídicas, trazida nos ensinamentos dos mestres hassídicos e enfatizados em especial nessas últimas gerações.